Tá Não, tá bom. enquadrada. Tem uns livros ali no enquadrado. fundo. Bom Tem uns dia, livrinhos professor. ali no fundo. Tá certinho. Tá certinho? Mudei o fone aqui hoje, mas o som acho que tá bom, né? Tá tudo Não, bem. são processos mesmo. Uhum. Então tá bom. Nosso querido palestrante, nosso ilustre palestrante já está a postos aí, estou vendo, né? A postos, pronto. Mas agora ainda são 8h22, né, professora Vivi? Tô certa? Isso, tá, estamos ainda no tempo. Então a gente precisa esperar 8h30, que é o horário anunciado, né? Uhum. Vamos esperar um pouquinho. Nós estamos com 19 pessoas aqui na sala. Professora Janaína, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Certinho. Professora Leia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você, Elizabeth? Tudo bem. Professora Vivi, querida, nossa organizadora, mora aí desse evento, junto com a professora Vera, né? Nossa, agora eu vejo como o pessoal que trabalha com eventos soa, porque é muito difícil, né? Assim, Não, é legal, né? É bacana, mas é difícil, né? Não, e vocês estão de parabéns, porque acho que por uns 10 anos eu organizei semanas jurídicas sozinha. Ai. Né, por mais que a gente conte, assim, com a ajuda de um ou de outro, a indicação de um palestrante e tal, mas toda essa logística aí eu sempre fiz sozinha. Então, assim, eu tô no céu, né? Porque tendo a professora Vera e a professora Viviane, eu tô muito tranquila, né? Então, assim, realmente eu tô curtindo essa semana jurídica, eu tô aproveitando. Muito bom, viu? E aí nós temos os alunos aqui na sala, Amanda, você tá aí, Amanda? Duas Bom dia. Bom dia. A gente tem a Amanda Celite e a Amanda Oliveira. Tudo bem? Tudo jóia, professora Elizabeth. Braulino, oi Braulino. Cadê o Braulino? Tudo bem, Braulino? Bom dia. Bom dia. Devanilda. Bom dia, tá bem? Tudo bem, sim. Tô bem. Feliz em ouvir aí o professor Danilo hoje. Todos nós estamos ansiosos. Aqui que ele tem muitas novidades do mundo aí para nos contar, né? Érica, você tá aí, Érica? Bom dia, professora, tudo bem? Bem, e você? Sim. Que semestre você tá, Érica? Sexto semestre. Sexto, tá certo. A Heloísa, entrando agora aí, né? Nossa representante. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. Felipe Barros, representando o primeiro semestre. Felipe. Oi, Felipe. Isso, exatamente. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Getúlio. O Getúlio tem que semestre? Então, eu acho que é sétimo. Sétimo. Getúlio, né? É a sala do Braulino. Ô, Getúlio, mostra a sua toca, Getúlio. Oitavo. Oitavo. Participou bastante ontem, né, Getúlio? Bacana. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia. O João Paulo Silvestre. Oi. O João Paulo é de que turma, será? É da minha turma da quarta pela manhã, acho que sexto semestre também. Liórgia, tá certo? Liórgia Costa? Alguém falou direito o meu nome. Bom dia, professores. Bom dia, Danilo. Quanto tempo eu não vejo. Pois é. Que semestre, Liórgia? Oitavo. Olha, já está terminando. Estamos aí, ano que vem, presencial, se Deus quiser. Chega de EAD.
Luciano Coutinho. Aí, meu querido. Bom dia, professora. Estamos aqui. Bom dia a todo mundo. Luciano já é o último semestre, né, Luciano? Sim, já estamos no 10º. Ah, 10º, olha aí, então curtindo aí a semana jurídica como despedida do curso. Se matando para a segunda fase agora. Olha aí que beleza. Maurício. Oi, Maurício. Oi, Elizabeth. Tudo bem? Que semestre você tá, Maurício? No primeiro semestre agora. Ai, que legal. E aí, tá gostando? Tô amando. Ótimo. Que bom. E a Milena? Bom dia a todos. Bom dia, professor Danilo. Saudades. Bom, querida. Bom dia aos professores. Tudo bem, graças a Deus. Dia. Que semestre, Milena? Tô no 8º. Opa, já tá lá. Miss Lene. Oi? Oi, Miss Lene. Um pouquinho ela vem. Olá, bom Oi. dia. Que semestre você tá, Bom Miss Lene? dia, professor. Eu sou do 6º semestre. Olha aí, metadinha, um pouquinho mais da metade. A Nájila. Oi, Nájila. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Estamos bem aqui hoje, estamos juntas. Bem, graças a Deus. Então, tá bom. A Nájila é 6º também, né? Quinto. Quinto. Muito bom. Ô, Toniel, meu queridão, esse ser iluminado, cadê você? Bom dia, professora Elizabeth, bom dia aos colegas e bom dia, professor Danilo. Tudo bom, querido? Tudo jóia. O Toniel, nosso representante de 2º semestre, né? Estamos aí, professora, é isso mesmo. Muito bom. E ainda aproveitando aí vou terminar a saudação aqui, depois eu falo um pouquinho com os representantes. O Pedro Dias. Tá aí, Pedro? Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Que semestre que você tá mesmo, hein? 10º semestre. Putz, já tá saindo também. Que beleza. Finalizando que já, né? Finalizando. Muito bom. Pedro Paulo. Oi, Pedro. Aí, Pedro. Um pouquinho ele volta. Rosenilda. Oi, Bom Rose. dia a todos. Bom dia, Rose. Tudo bem? Tudo bem. A Rosenilda, me lembra qual é o seu semestre, Rose? 10º. 10º. Verdade, 10º semestre, turminha do 10º semestre aí curtindo a semana jurídica, ainda na condição de aluno, no ano que vem vocês vêm como convidados, olha aí, como egressos, né? Rosimeire. Bom dia, professores. Bom dia, Rosimeire, tá aí, Rosimeire? Bom dia. A Rose, o Samuel. Não? Vou tomar um cafezinho. A Sol já estava aí desde o comecinho que eu vi. Bom dia, professora Elizabeth. Bom dia, a Sol tá firme e forte nas palestras aí, né, Sol? Ontem à noite você estava aí, né? De manhã também. De manhã também. O Samuel agora está online aqui. Bom dia, professora. Bom dia. Que semestre você está, Samuel? Quarto. E o Tiago, nosso queridão também, representante, Tiago Conceição. Aí, Tiago. Bom dia, professora. Aqui. Aí. Bom dia. O Valfran, firme aí, Valfran? Firme. Bom dia a todos. Valfran ontem na palestra, hoje de manhã também. Que bacana, fico feliz, Valfran. Também feliz. Danilo, saudades. E eu fui seguindo aqui a ordem que apareceram os nomes para mim no chat, né? Então outros entraram depois, o André, outras pessoas entraram. Deixa eu ver quem que tá com o microfone aberto.
Jaciara. Oi, Jaciara, você está aí? Eu tô, bom dia. Tudo bem? Nath dia. também, Nath Sabrina. Bom dia. Muito bom. Então, os outros que entraram depois, bom dia a todos. Agora sim, já são 8h32. Já temos o nosso palestrante aqui na sala. Nós já podemos iniciar o segundo dia, segunda manhã da nossa Semana Jurídica da Universidade Ibirapuera, Semana Jurídica 2020 da Universidade Ibirapuera. Lembrando do objetivo dessa Semana Jurídica, né? O objetivo da Semana Jurídica é, em primeiro lugar, lembrar do início dos cursos jurídicos no Brasil, né? Então, lá no Largo de São Francisco, em Olinda, então a gente retoma as nossas origens do nosso curso, a gente comemora, é um momento também de comemorar o Dia da Justiça, o Dia do Advogado, que na verdade é 11 de agosto, mas nós fazemos em setembro, para que todos já estejam devidamente aí habituados com as aulas, ainda mais esse ano no remoto aqui, né? Então a gente teve mais tranquilidade para fazer agora em setembro do que se fizesse em agosto, que a gente ainda está no momento de estar se ajeitando, de estar se organizando, né? Então agora, sim, nessa semana com mais calma, com mais tranquilidade, com o tempo que nós tivemos para organizar tudo isso, a gente faz essa brilhante semana, que está sendo maravilhosa, tendo aí a missão de refletir, pensar um pouco mais a respeito do que é justiça, do que é o direito, quais são os seus objetivos. Isso são questões bem filosóficas, é a cara do professor Danilo, que é o nosso querido professor de filosofia, brilhante professor de filosofia, né? Ontem, de manhã, nós falamos sobre juventude, né? À tarde, nós falamos sobre um tema que todo mundo gosta, que é instigante, que é balística. À noite, nós tratamos de preconceito, nós tratamos de racismo. Então, olha que foram 3 palestras lindas, né? De 3 profissionais externos. A Semana Jurídica, ela sempre tem o objetivo de trazer mais profissionais de fora do que dos da casa. Porque os professores da casa, vocês já têm todos os dias com vocês, em algumas turmas. Mas por que o professor Danilo, então, está aqui hoje para dar essa palestra? Eu pedi, foi um pedido meu, né, de todos os palestrantes aí, esse eu falei assim, não, por favor, professor Danilo está escalado e vai falar para todos nós, né, porque, inclusive, além de toda a bagagem que ele já traz como profissional, ele participou de um evento, foi no começo desse ano, né, professor? Foi no começo desse ano, ele participou de um evento na ONU. Então, a gente não poderia deixar passar essa experiência maravilhosa que ele teve. Né? Então, ele contando aqui para nós o que o mundo está pensando, quais são os projetos que existem a nível mundial, tá? Então, só pegando aqui, o professor Danilo, hoje nosso palestrante, o tema da palestra é a proteção e promoção da diversidade cultural no âmbito dos direitos culturais. O professor Danilo Oliveira é doutor na área de Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, graduado e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Realizou estágio de pesquisa no Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, pesquisador e docente na pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos Culturais, no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo. Nós não poderíamos deixar de ouvi-lo, professor. É uma honra, é uma satisfação, é um orgulho ter o senhor no corpo docente do nosso curso e ter hoje a sua palestra para todos os nossos alunos e convidados. Muito obrigada. Boa manhã a todos. Eu que agradeço muito. Bom dia a todas e todos. Uma alegria imensa poder estar falando com vocês, né, conversando, trazendo algumas reflexões. Queria agradecer muito o convite da coordenação. Né, a gente está passando um período de bastante dificuldade, né, para todos, né, os nossos fazeres mais cotidianos foram transformados, foram virados de ponta cabeça,
né? Agora, em um aspecto, a gente tem tido muita sorte aqui na Unib, que é a condução, que a professora Elizabeth tem feito o curso de Direito. Mesmo num momento tão difícil quanto esse, a gente está conseguindo tocar o nosso barco, né? E isso eu acho que vem muito da maneira como o nosso curso vem sendo gestado, né? Eu acho que isso é muito reflexo do trabalho que tem sido feito, né? Às vezes a gente tem problemas muito difíceis no sentido de serem novos, complexos, né? E a postura da nossa coordenação tem sido sempre ouvir os representantes de sala, os alunos, os professores, né? Não há problema que tire esse sorriso do rosto, né? Pode ser um problemão sempre recebendo o mesmo problema, mas liga, professora, aconteceu tal coisa. Um sorriso primeiro, depois pode até vir uma bronca, né? Pode vir alguma coisa, mas primeiro um sorriso sempre. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria anotar, assim, no começo da minha fala, e fazendo essa observação, agradeço muito o convite, né? Eu acho que num ambiente que os professores se sentem prestigiados, né? Eu acho que o processo de conhecimento ele se dá de outra maneira, né? O processo de conhecimento, que eu acredito, é esse de troca, né? E a gente tem vivenciado um importante momento de troca, né? E, então, eu queria registrar isso, né? Eu acho que eu posso compartilhar aqui já, só para ficar o tema da palestra ali, enquanto isso eu vou falando um pouco. Opa, deixa eu abrir ele aqui. Do que nós vamos conversar hoje, né? Para falar de diversidade cultural, para falar um pouco dessa experiência de proteção, de reconhecimento dos direitos culturais, tanto no âmbito do direito internacional, né, quando a gente fala nos direitos humanos, quanto no âmbito mais do nosso direito pátrio, do próprio direito constitucional, quando a gente fala aí dos direitos fundamentais, né, a gente tem uma lacuna, a gente tem uma ausência muito grande, não só no Brasil, né, no direito internacional também, de reflexões em relação aos direitos culturais, né? Então, os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, eles têm um espaço que os direitos culturais não têm na doutrina do direito constitucional, do direito internacional, né? E isso acaba refletindo de uma maneira muito, muito interessante de ser analisada, por exemplo, na atuação do Poder Judiciário, né? Se a gente olhar a atuação do Poder Judiciário no Brasil, a atuação que a gente vai encontrar em relação à proteção e promoção de direitos culturais é basicamente restrita a patrimônio material, né? O que a gente chama de cal e pedra, né? Ou alguma coisa de direitos autorais, e na perspectiva patrimonial, não na moral, né? Na proteção do patrimônio. Então, quer dizer, esse espaço menos generoso, vamos dizer assim, que os direitos culturais têm dentro do direito, né, acaba trazendo consequências na concretização, na implementação de políticas públicas na área da cultura, né, na concretização desses direitos. Por isso que é importante a gente discutir esse tema, né? É um tema que eu tenho discutido já há um certo tempo. Opa, não apareceu aí ainda, né? O slide, deixa eu ver o que está acontecendo. É um tema que eu tenho refletido já há algum tempo, debrucei um pouco sobre isso no meu trabalho de doutorado, tá? Apareceu, pessoal? Sim. Sim, apareceu sim. Então, eu quero falar em 3 etapas aqui hoje, que é o seguinte, né? Como a professora Elizabeth falou, eu participei esse ano da reunião do Comitê Intergovernamental da Unesco, que trata desse assunto de diversidade cultural, né? E esse Comitê Intergovernamental, ele está dentro, ele foi criado por um tratado internacional, né, que fala sobre diversidade cultural, né? Mas para eu chegar lá, eu vou dividir minha fala em 3 pedacinhos, assim. Primeiro eu quero falar um pouquinho do que são esses direitos culturais, né? Para a gente entender o que são, onde estão previstos, como que a gente tem tratado deles, né?
Depois, aí sim, nós vamos falar de um dos direitos culturais, que é justamente a diversidade cultural. Falar um pouco sobre a diversidade no âmbito dos direitos culturais, né? E no terceiro e último momento, aí sim a gente fala desse tratado em especial, que é a Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, tá? Eu quero não falar muito, porque eu achei o professor de ontem muito elegante. O que eu acho que é uma fala academicamente elegante, que consegue ser conciso, sem cansar as pessoas, em pouco tempo fazer uma boa articulação. Não estou dizendo que eu vou conseguir fazer, estou dizendo que eu vou tentar fazer. Então, se a professora Vivi puder me dar um puxão de orelha, se estiver sendo muito longo, eu fico agradecido. Bom, primeiro, eu acho importante falar de uma questão. Infelizmente, né, eu acho que a gente precisa falar dessa questão. Ela pode ser uma coisa já muito evidente e coisa e tal, mas a gente ainda precisa, antes de qualquer coisa, falar da importância da cultura, né? Porque é uma importância que, historicamente, foi e tem sido negada pelo Estado e mesmo pelo conjunto da sociedade, né? E aí tem um texto que eu gosto muito, né, que é de um crítico literário, talvez o maior dos nossos, que é o professor Antônio Cândido, né, que chama o Direito à Literatura. E é um texto que eu acho que, para nós da área do direito, ele é muito importante, porque ele fala de uma maneira sensível, não é uma linguagem da doutrina jurídica, da doutrina do direito, é uma linguagem mais do sensível, sobre esse direito de todos e todas, né, esse direito basilar aí para a constituição da dignidade humana, né, o de acessar o mundo fabulado, de acessar o universo das artes, de acessar o universo da cultura. E ele fala isso de uma maneira muito interessante, né? Ele afirma nesse texto, o livro, na verdade, para quem for atrás, vale muito a pena, se chama Outros Escritos, e dentro desse Outros Escritos tem esse capítulo, chamado Direito à Literatura, né? E nas minhas reflexões eu tenho estendido não só para a literatura, mas para o acesso à cultura de uma maneira geral. E ele vai dizer assim, como está aparecendo para vocês, eu acho muito bonito isso, né? Ele afirma primeiro a literatura como um direito, uma necessidade humana universal, né? E seria uma necessidade universal porque a cultura que consegue dar forma aos sentimentos humanos, consegue organizar a nossa visão de mundo, né? Articular o nosso pensamento, né? Nos liberta do caos, na medida que organiza as esferas do sentir, do pensar, do fazer. E, portanto, é isso que nos humaniza, segundo o professor Antônio Cândido. Olha que interessante. Olha, é isso que vai humanizar. Quer dizer, é isso que vai distinguir as pessoas dos outros animais. É essa capacidade, né, de ter tudo isso, né? E mais além, ele vai falar assim que ele vai tentar explicar para a gente o que ele está chamando de humanização, né? E humanização para ele é esse processo que a cultura proporciona, que confirma nos homens e nas mulheres, né, os traços essenciais de um ser humano. Aí ele exemplifica, e eu acho muito bonito também, o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção de complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Quer dizer, eu não vou ficar aqui falando do texto, não, também o meu objetivo era aguçar a curiosidade, pelo menos alguns de vocês, para ir atrás do texto, porque eu acho que é um texto que nos ajuda muito a compreender essa dimensão mais sensível dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que às vezes a nós, juristas, nos falta, né? Então, é interessante, porque se o professor Antônio Cândido está dizendo que é a cultura que humaniza as pessoas, que deixa as pessoas com esses traços, com essas características humanas que as distingue dos outros animais, quer dizer, é uma dimensão fundamental,
da vida do sujeito, mas também da vida social, né? Então, o que a gente tem falado, defendido, é que a cultura seja reconhecida, aí está em azul aí no título desse slide, né, como necessidade universal, quer dizer, também não adianta ser uma necessidade de algumas pessoas, como é o que ocorre na verdade, né, uma cultura de elites e coisa e tal. Um direito fundamental, justamente para que isso não aconteça, né, e uma política pública prioritária, porque o que o nosso histórico, enquanto país, demonstra, salvo poucos e raros momentos de exceção, é que as nossas políticas públicas para a área da cultura são muito instáveis, né? Ou elas não existem em alguns períodos, né? Em algumas administrações, elas simplesmente não existem, né? Ou a cultura pode ser até perseguida, mas como nos períodos de ditadura, né? Mas mesmo quando acontecem boas políticas culturais, é difícil que elas ultrapassem a gestão ou o personalismo do gestor que cria, que implementa a política pública. Então, nós temos políticas públicas instáveis na área da cultura. Por isso que não adianta ser política pública, né? Apesar que isso está dentro do conceito de política pública, né? Se a gente for estudar o direito administrativo, por exemplo, a gente vai ver que é esse processo mais sistemático de ações do Estado, né? E é isso que a cultura tem tido dificuldade de ser, né? Geralmente ela fica limitada a determinadas gestões. Quer dizer, mudou o presidente, o governador, o prefeito, elas podem deixar de existir ou mudarem completamente o seu formato, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, se a cultura é o que dá esse sentido, né? A cultura oferece sentido às coisas. As coisas existem, né? A política, a economia, a vida existem, mas a cultura dá sentido a essas existências, né? Então, se a cultura consegue dar sentido, por exemplo, à nossa experiência histórica, né, é evidente que é algo muito importante, né? Bom, indo mais direto assim ao nosso tema, né, eu queria dizer que existe sim uma dimensão cultural, vamos dizer assim, em todos os direitos humanos, né? Todos os direitos humanos têm uma dimensão cultural. Porque se a gente for para a antropologia, tudo aquilo que passa pela transformação do homem, do humano, tudo aquilo que é criado, ou seja, que recebe sentido e significado humano, é cultura, né? Então, cultura é um termo muito amplo, cultura não é algo restrito ao universo das artes, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Então, é difícil a gente falar de alguma dimensão dos direitos humanos que não seja cultural. Mas não é bem disso que eu queria falar hoje com vocês. Eu queria falar de um grupo de direitos que tem no núcleo desse direito, né? A gente estuda isso, né? O núcleo de cada direito, né? Quer dizer, um determinado direito, ele pode envolver várias coisas, mas ele tem um núcleo, que é aquele bem jurídico tutelado primordialmente, e tem outros aspectos mais periféricos, né? O que eu estou tentando dizer para vocês é que eu quero falar um pouco sobre esses direitos desse grupo mais específico, tá? Que o núcleo é a cultura. Por isso que são chamados de direitos culturais. Tá? Porque dimensão cultural todos têm. Todos têm. A violação de direitos humanos, por exemplo, não deixa de ser uma questão cultural. O que é o racismo? O que é a homofobia? O que é o machismo? O que são todos esses fenômenos, senão fenômenos culturais? Né? Então, a dimensão cultural, ela existe. Mas eu quero falar um pouco sobre esses direitos que estão dentro de um guarda-chuva um pouco mais específico dos direitos culturais, né? Bom, mesmo tendo essa importância toda, como eu estava dizendo para vocês, né, ainda é, vamos dizer assim, um primo pobre, né, dentro da área dos direitos humanos, seja na perspectiva do direito internacional ou mesmo do direito constitucional, né? E eu estava dizendo para vocês, no prólogo aí dessa conversa nossa, que isso tem repercussão
em vários aspectos. No aspecto legislativo, né? Apesar da gente ter um bom tratamento constitucional da cultura, eu vou mostrar isso para vocês hoje, né? Nós não temos um bom arsenal de normas infraconstitucionais para regulamentar todos esses direitos culturais, né? Nós temos uma atuação do Ministério Público e mesmo do Poder Judiciário muito aquém daquilo que a Constituição coloca como direitos culturais dos cidadãos brasileiros, né? Não temos essa questão nas políticas públicas, como eu já disse também. A cultura não ocupa, geralmente, o espaço onde se pensa o desenvolvimento de maneira geral. Quando vai se pensar o desenvolvimento de uma cidade, não se chama a cultura para participar dessa projeção de desenvolvimento. Tem a Secretaria de Cultura, tem as políticas culturais, mas ela fica lá, apartada. A cultura é muito tida como Secretaria de Eventos, como se fosse uma perfumaria. Ela tem dificuldade de acessar, o setor cultural tem dificuldade de acessar a mesa onde são planejados o desenvolvimento de uma maneira geral. Onde estão lá a economia, está a educação, está a saúde, a segurança pública. Né? Então, a cultura não consegue participar enquanto política pública prioritária. Quando eu falo política pública prioritária, é isso que eu estou tentando dizer. Né? É uma política pública que não acessa o planejamento geral da sociedade. Né? Então, essa que é a questão. Mesmo tendo toda essa importância que eu estou tentando apresentar aqui para vocês, que todos já sabem, evidentemente. Né? Nesse momento da pandemia, por exemplo, né? Muitos aí isolados, como eu, desde março em suas casas, né? O que seria disso sem a nossa possibilidade simbólica? Primeiro, a gente que dá símbolo e significa as coisas, né? Os dias, as semanas, os meses, o isolamento, o luto com esse número de mortes escandaloso, né? As preocupações, a ansiedade, tudo isso vai recebendo sentidos e significados. Isso já é um processo cultural. Mas, além disso, uma questão mais específica. O que seria do nosso isolamento se não tivéssemos a música, as séries, os filmes, os livros, né? A fotografia, que agora está ao acesso de todos, por meio dos aparelhos celulares, todos viramos, de alguma maneira, fotógrafos, né? Para postar no Instagram. O que seria da gente sem isso? Qual seria o nosso potencial de saúde mental, por exemplo? Então, acho que fica bem claro, acho que fica bem evidente assim, a importância que a cultura tem dentro de uma sociedade. Né? Aqui eu já falei, tá? É só para dizer que cultura é um conceito em disputa. O que é cultura? Para falar isso, a gente tem que fazer 5 anos de debate, né? Até a gente ler toda a teoria da crítica cultural e da composição cultural, os estudos culturais, né? A sociologia da cultura levaria anos. Então, cultura pode ser muita coisa, né? Agora, dentro do direito, na história do direito, né? Como a cultura tem entrado, na história das políticas públicas, como a cultura tem entrado, em 2 grandes sentidos. Então, tem vários conceitos, várias concepções, mas dá para a gente agrupar em 2 grupos. Agrupar em 2 grupos é ótimo, né? Mas dá para a gente organizar em 2 grupos distintos, né? Primeiro, um conceito mais restrito da palavra cultura, que é aquela ligada às manifestações artísticas, né? Então, por que é um aspecto mais restrito da cultura? Porque aqui não atinge exatamente a todos. Quando a gente fala em manifestações artísticas que são consagradas aí pelos mecanismos de consagração, né, que é os meios de comunicação, né, a rádio, a TV, os streamings agora, né, a crítica especializada, no caso das artes plásticas dos museus, né, aquilo que entra no museu se torna arte, aquilo que não entra não é, sabe? Então tem toda uma série de instituições que legitimam ou não legitimam uma determinada manifestação artística. Então, é um ambiente restrito, porque quem vai participar dele? Primeiro, os intelectuais, os artistas, o público, mas é um público especializado, né? É só a gente ver o índice de frequência dos museus de São Paulo, né? Ou das bibliotecas. Do cinema, o índice é um pouquinho melhor, mas ainda deixa a desejar, sobretudo pela dificuldade econômica de acesso ao cinema.
né? Então, esse público especializado, ele é restrito, né? Mas o caso dos museus é o mais, todas as pesquisas indicam que é o mais grave, né? O acesso às exposições é muito baixo. Uma camada pequena da população tem acesso pelos mais variados motivos. Nem é por conta só de acesso econômico aqui. Até porque quase todos os espaços museológicos de São Paulo têm um dia da semana que a entrada não se paga para entrar, né? Uma entrada social, gratuita. Então, mas as pessoas nem sabem que pode entrar e tem uma série de barreiras sociais, né? Então, aqui, esse sentido mais restrito, né, ele também tem como consequência restringir os seus sujeitos. Então, os sujeitos desse sentido de cultura mais restrito às artes, ao mundo das artes, a dança, a música, o teatro, enfim, né, restringe esse grupo mais específico, né? Agora, tem um sentido de cultura que a legislação assume, a Constituição Federal de 88, por exemplo, assume, né, o direito internacional assume, que é um sentido mais amplo, que vai tratar como culturais todas as atividades humanas, por mais comuns que elas sejam, ordinárias aqui, pessoal, no slide, no sentido de comum, né, que elas possam ser, mas que sejam dotadas de significados. Então, são os cotidianos, né? Então, os fazeres cotidianos, aquilo que se chamou mais, né, até os anos 80, de cultura popular, por exemplo, mas na verdade não é só a cultura popular, são todos os fazeres das pessoas, a religiosidade, a culinária, a moda, né, que são carregadas de símbolos e signos e significados. Né? Um autor importante que trabalha isso é o Raymond Williams. O Raymond Williams tem vários textos, né? Cultura Comum é um deles, né? Cultura e Sociedade é o grande clássico dele, aí das ciências sociais, né? E embaixo eu coloco aí a diversidade cultural. Diversidade cultural aqui é fundamental pensar nela. Porque se uma política cultural ou se uma legislação trata a cultura só no âmbito restrito, essa legislação ou essa política só vai ter como sujeito, só vai ter como objetivo esse grupo restrito de intelectuais, artistas, público especializado, instituições culturais. Agora, se a gente compreende numa determinada legislação, numa determinada política pública, a cultura nesse âmbito amplo, aí não. Aí todo cidadão é sujeito dos direitos culturais, da política cultural. Tá? Essa que é a consequência de usar um ou outro conceito. Claro que alguns conceitos específicos devem corretamente usar do mais restritos, que falam de financiamento às artes, por exemplo, né? Mas o ideal é que o direito tenha a previsão dos dois e que as políticas públicas também sejam feitas nos dois âmbitos. Deixa eu só falar uma coisa. Como eu estou vendo, eu coloquei aqui para ver o slide, para poder acompanhar também, eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Tá tudo bem, pessoal? Só para eu saber? Tudo jóia, professor. Tudo bem. Tudo ok. Deixa eu ver se eu consigo voltar as câmeras de todos, de quem estava ligado aí. Tá tudo excelente, e isso tá bem ao encontro do que o palestrante ontem à noite estava falando, né? Quem assistiu a palestra ontem à noite, que ele foi convidado, o professor José Júlio, para dar algumas... professor Júlio, né? Desculpa, acho que me equivoquei no nome. E ele foi convidado até para falar um pouquinho nos programas que algumas pessoas não conseguiam passar em fases mais avançadas dos concursos. E ele deixou implícito essa questão, que por que não? Ele estava falando de racismo, inclusive. Por que aquele público não estava passando na terceira fase do concurso, por exemplo? Porque faltava esse tipo de informação que o professor Danilo está trazendo hoje. Então, gente, esse contexto que o professor Danilo está trazendo é um contexto de formação que é essencial para o sucesso profissional. Tá? Então, por favor, professor Danilo, desculpa interromper. Que isso, só contribuiu. Eu acho isso mesmo. Só fazer, claro que professor, pode. lhe cortar.
Posso só fazer uma adendo? Tem alguém com o microfone aberto e está dando eco na Deixa eu fala, ver tanto quem do é. professor como da professora. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer quem é. Geralmente fica um sinalzinho de 3 pontinhos, assim. Agora parece que parou, né? Acho que a pessoa viu. Isso mesmo, parou, Parou, professor. tá Muito ótimo. obrigada. Imagina. Mas eu acho que o que a professora Elizabeth fala é importante, porque isso aqui não é assunto da antropologia, gente. Isso aqui não é assunto da ciência política, da filosofia. Não, esse assunto é nosso. Né? Não só na questão dos concursos públicos, também na questão dos concursos públicos, mas na própria questão da atuação profissional, o que é um jurista sem sensibilidade. É uma máquina. Né? E eu acho que para tratar dos valores que a Constituição trata, dos valores que o ordenamento jurídico protege, aí é uma questão que precisa de alguma sensibilidade. Eu acho que a cultura é o elemento que pontua isso. Né? Professor Danilo. Pois não. É que o senhor estava falando aí sobre museus, e quando a gente vai para fora do Brasil, uma das coisas que a gente mais visita é museu. E aqui no Brasil, muito pouco. Esses dias atrás, eu estava passando ali na Praça da Sé, ali no pátio do colégio, naquela região, e ali atrás tem um monte de museu, todos de graça, muito legais de se visitar. Então, assim, já que o senhor estava falando, eu achei legal dar essa dica para o pessoal aí. São todos de graça e são muito bacanas. É lógico, são bem menores do que o que a gente vê fora, mas vale muito a pena visitar. Olha, eu acho que o Alexandre toca num assunto que é importante, porque às vezes a gente fica só com os pontos negativos de morar em São Paulo, né? Poluição, receio de violência, sei lá o quê. Né? Agora a gente mora dentro do Brasil e na América do Sul, com certeza, mas mesmo pensando numa escala global, numa das cidades com maior acesso, né? Com maiores possibilidades de acesso a esses equipamentos, que mesmo que não sejam públicos, alguns são privados, mas tem essas entradas públicas, um dia do mês, um dia da semana, ou coisa e tal, ou mesmo meia entrada para estudantes eu acho que a gente precisa pensar nisso também, não só como lazer, viu, gente? Como lazer também, mas como formação, como a professora Elizabeth falou agora há pouco, sabe? Como formação, né? Não só vocês, nós todos, nós professores também, estamos num processo permanente de formação, né? E eu acho que a leitura, o acesso com as artes visuais, com as artes plásticas, eu acho que com as cênicas é muito importante. Mas vamos voltar aqui, só para eu conseguir não me demorar muito na exposição, e aí eu acho que no final a gente tem que abrir uma conversa mesmo, que acho que é um assunto, como eu vou tocar em muitas coisas diferentes, eu acho que vocês podem escolher coisas para a gente explorar melhor no finalzinho, tá? Bom, isso aqui eu já falei, né? Eu sou um pouco ansioso, eu faço os slides, mas eu vou antecipando tudo, né? Que tem uma perspectiva cultural em todos os direitos, mas eu quero falar mais desse núcleo, desses direitos que são os culturais mesmo, que tem a cultura como núcleo, e não como característica periférica, né? A única coisa que eu não disse que eu acho importante é o que está aqui em último, né? É um tema fundamental para pensar os direitos humanos no século XXI, né? Em tempos em que a discussão do racismo volta dessa maneira, como volta, não nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Com consequências muito profundas aqui no Brasil, né? As questões ligadas ao Me Too também, enfim, uma série de questões que sem a cultura nós não vamos conseguir discutir. E quem que, em última instância, vai precisar lidar com essas questões? O direito. O direito. Não só o Poder Judiciário. Não só. Talvez, sobretudo. Mas o Poder Legislativo, por meio da produção normativa, enfim, é o direito. Então, a gente precisa ter um mínimo de compreensão com essa discussão. Tá? Bom, gente, quando a gente fala em direitos humanos, né, nós sabemos que nós estamos falando de direitos que foram conquistados. Por raciocínio que eu estou tentando concatenar aqui, isso é importante, colocar como pressuposto. Né? Mesmo que exista uma crítica muito bem elaborada, e que eu concordo em grande medida, com essa classificação dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais em dimensões, em gerações, né, porque essa é uma linguagem
uma realidade muito europeia, né? Alguns aí de vocês foram meus alunos de direitos fundamentais, eu sempre faço essa distinção, eu falo, gente, eu vou trabalhar as dimensões dos direitos fundamentais porque é importante para a doutrina, para a teoria, cai no exame da ordem, vocês têm que saber, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Mas essa é a história da Europa, tá? Da Europa continental, tá? Não é a história do Brasil. Então, a crítica maior, e a parte da crítica que eu mais concordo é essa, né? Essa história de primeira dimensão, depois a segunda, a terceira, a quarta, né? Para quem não estudou ainda, pessoal, nós estamos falando aqui dos momentos históricos em que os direitos humanos foram sendo reconhecidos, né? Que foram em camadas distintas, né? Primeiro as liberdades individuais, depois os direitos sociais, né? E tem uma sequência, mas essa sequência é muito europeia, porque nós aqui, por exemplo, temos uma grande dificuldade histórica com os direitos sociais, né? Em poucos momentos da história do Brasil se fala em direitos sociais, né? Nós estamos vivendo da promulgação da Constituição de 88 para cá, um desses momentos, né? Com ressalvas, avanços e retrocessos, a depender do momento, mas, de uma maneira geral, as últimas décadas têm sido disso, né? Então, assim, esses direitos, eles não vão sendo dados pelo Estado, eles vão sendo conquistados, né? A primeira dimensão com a Revolução Francesa, com independência dos Estados Unidos, com a Revolução Inglesa. A segunda dimensão, que são os sociais, os trabalhistas, com as grandes greves europeias. Depois a terceira dimensão, com os processos da globalização. Então, assim, são transformações e conquistas históricas promovidas por mudanças e lutas sociais que nós vamos tendo essas dimensões surgindo, né? E qual que é a grande unidade de sentido delas? São coisas tão diferentes, o que as une é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, é preciso que todas essas camadas se realizem para que haja vida humana com dignidade. A Constituição Federal de 88 é organizada assim. Eu sempre falo para meus alunos, né? Depois do artigo 5º vem o 6º. Quer dizer, depois da primeira dimensão vem a segunda. Logo na sequência, né? A Guerra Fria acabou, né? Não há essa questão ideológica. Desde da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ficou claro que tanto liberdade quanto igualdade são valores importantes na formação da dignidade humana, e é essa tradição que a nossa Constituição seguiu, né? Que é o que as democracias fazem. Pessoal, eu acho que ainda tem alguém com o microfone ligado, tá? Se puder, por gentileza, silenciar. Bom, pensando na cultura, rapidamente, eu podia dizer só alguns exemplos, ligeiramente, de como a cultura poderia estar organizada nessas dimensões, né? Já que a cultura não está em uma dimensão só, a cultura ela tem esse caráter transdisciplinar, né? Porque ela passa por todas as dimensões dos direitos humanos, né? Lá na primeira dimensão, que é chamada como dimensão dos direitos individuais, civis e políticos, né? Pode pensar em todos os direitos de liberdade, são todos direitos culturais. A liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de criação artística, né? A liberdade de expressão, os direitos autorais. Isso aqui é muito importante, gente, porque nós vivenciamos no Brasil alguns momentos preocupantes nos últimos anos no que diz respeito à liberdade de criação artística, né? Tivemos, inclusive, em minha opinião, atuações vergonhosas do Poder Judiciário, por exemplo, intervindo na liberdade artística, né? Coisa que em democracia é inadmissível. Algo que nós achávamos que já estava muito bem resolvido no Brasil pós-Constituição de 88, né? Aí tem uma segunda dimensão, que é essa dos direitos sociais, econômicos e culturais, né? Aqui é o que as pessoas dizem quando falam direito à cultura. Eu não gosto muito dessa expressão, primeira vez que eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive. Eu prefiro direitos culturais, porque direito à cultura é um dos direitos culturais, tá? É algo que eu tenho defendido. Não é todo direito constitucional que trata de direitos culturais, traz dessa maneira, né? Eu não sei se todo mundo sabe, foi uma curiosidade, o professor José Afonso da Silva tem um livro que é pouco conhecido, que chama Ordenação Constitucional da Cultura. É um texto muito legal, é um texto datado, claro, ele escreve mais lá próximo à promulgação da Constituição, pós-promulgação da Constituição, mas faz uma análise dos momentos da Constituição que a cultura é tratada. É muito interessante. Então, nós temos um direito constitucional
e, claro, muitos outros textos contemporâneos, né, o professor Francisco Humberto Cunha, é Francisco Humberto Cunha Filho, na verdade, professor de Direito Administrativo da Unifor, em Fortaleza. Ele tem o maior grupo de estudos no Brasil de direitos culturais, faz um encontro anual em Fortaleza. Eu participei, apresentando trabalho, há alguns anos desse encontro. Esse ano, claro, ele está sendo realizado vai ser realizado na versão online, em outubro, inclusive, pessoal. Quem quiser, talvez não dê tempo, tá? Dê uma olhada lá no site da Unifor. E pesquisadores não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo que tratam sobre esse tema, fazem palestras, apresentam trabalhos, lançam livros, é um evento interessante, tá? Esse encontro internacional de direitos culturais da Unifor. Mas eu estou falando isso só para trazer um nome de um doutrinador da área do direito mais contemporâneo, o professor José Afonso da Silva, né? Que trata dessa questão. Tem um monte de livros sobre isso, né? Tem um que é Teoria dos Direitos Culturais, que tem sido reconhecido como principal texto em português sobre isso, tá? Tem um texto que eu gosto muito também, já que eu comecei a indicar textos aqui, não era a hora de eu fazer isso, mas eu já comecei, então vamos lá, que é do professor Vasco Pereira, um professor português da Universidade de Lisboa, que eu gosto muito, né, que é o Direito à Cultura, tá? Eu acho que são textos importantes para quem quiser pensar nisso para TCC, para pesquisas, para aprofundamento, enfim. Esse acesso à cultura, que as pessoas chamam aí do direito à cultura, né, que eu estava dizendo que eu prefiro direitos culturais, é um aspecto. Esse acesso à cultura é o direito de acesso que os cidadãos têm aos bens culturais. Esse é um dos direitos culturais, talvez um dos mais importantes, é verdade, mas eu já mostrei em cima que tem outros aí, ó, na primeira dimensão. As liberdades, por exemplo, de criação, de expressão, de opinião, que também é direito cultural, e não é acesso à cultura. Então, veja, aí nós vamos entendendo que existem os direitos culturais, que são vários, tá? E acesso à cultura é um deles, tá? Aí, alguns autores, né, vão falar em terceira, quarta, alguns até em quinta dimensão, né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e eles correspondem aos direitos ligados à fraternidade, democracia, paz, desenvolvimento sustentável, enfim, uma série de questões, mas no campo dos direitos culturais, o que mais se destaca é a democracia participativa, que é o direito da sociedade participar da criação, da produção simbólica social e da elaboração das políticas públicas. Aí tem um sinal muito interessante que eu vou falar mais para frente. Tá? É um sinal de democratização das decisões no poder público que dizem respeito à área da cultura. Tá? Queridos, fazendo um pequeno passeio aqui. Ixi, acho que parou de aparecer, né, o slide. Nem está aparecendo que eu dou aula no ensino remoto todo dia, né, gente? Voltou. Agora apareceu, né? Ótimo. Voltou. Desculpa. Fazendo um pequeno passeiozinho, claro, gente, por favor, aqui é um panorama muito geral, tá? Eu vou falar de 3, 4 tratados internacionais, a ideia não é essa, tá? Eu posso dar bibliografia para vocês depois, isso com extensão, mas é que aqui a ideia é eu ser rápido e aguçar a curiosidade para que vocês corram atrás. Aliás, eu acho que essa é a função do professor, né? O professor não é mais aquele cara que ensina antigamente, né? O professor provoca, aguça, né? E o aluno produz o conhecimento, né? Não sei, eu gosto muito de pensar dessa maneira. Então, eu vou trazer alguns tratados internacionais que são muito representativos, talvez os mais representativos que tratam de direitos culturais. Mas não são só esses, tá? Vocês podem procurar textos, né? No meu texto mesmo de doutorado tem um capítulo só disso, que traz um rol um pouco mais completo do que eu vou falar aqui para vocês. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos já fala expressamente em direitos culturais, tá? Então, em 48, esse texto que é considerado aí o grande esteio, né, de toda a teoria do direito internacional sobre direitos humanos, já fala. Temos 2 artigos diretos, fora os indiretos, mas 2 diretos, né? O 27 me chamou muita atenção, por isso que eu colo ele aqui para vocês, né? Ele diz assim: toda pessoa tem o direito de fazer parte livremente da vida cultural da comunidade, de usufruir das artes, participar do progresso científico, dos benefícios que dele resultem. Toda pessoa
tem direito à proteção dos interesses morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, literárias ou artísticas da qual for autora. Tá? Aí aparece, por exemplo, os direitos autorais, né? Que para a gente da área do direito, o pessoal do direito civil, por exemplo, vai estudar isso aí, né? A nossa legislação infraconstitucional específica aí sobre direitos autorais, mas também essa questão mais geral, que já está aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu mostrei, e está no nosso texto constitucional no artigo 5º também, né? Acompanhe aí a grande questão jurídica, que é a do Banco Safra, né? Porque vai ter o leilão dos bens, né? Do banco, né? Da questão não só da corrupção, mas do processo falimentar e todas as questões aí de direito civil. Os professores de civil podem explicar melhor do que eu. E tem muitas obras de arte, né? De uma fundação e também de um dos fundadores aí do banco. Desculpa, é Banco Santos, gente. Desculpa, falei completamente errado, né? E o direito autoral, ele diz que quando tiver a agregação de valor numa venda de uma obra, o autor da obra tem que receber pelo menos 5% daquele valor de valorização, né, de uma revenda de uma obra, né? Então está toda uma discussão se o leilão vai seguir. No Brasil não se segue isso, mesmo estando na lei, não há um hábito, mas agora como são muitas, eu não vou lembrar aqui o número de peças, mas são mais de 1000 peças que vão a leilão, e o leilão abre hoje, amanhã, uma coisa assim. Ontem saiu um texto interessante no Estadão, de um pesquisador da Federal Fluminense, acho que é da Federal Fluminense, professor Mário, tratando um pouco dessa discussão de direitos autorais, né? Mas vamos lá. O que são esses direitos autorais, né? Primeiro que eles são frutos da liberdade de criação, decorre de lá. Se tem a liberdade de criar, tem que existir a tutela, se necessário, do Estado, inclusive, sobre essa criação. Agora, o que pouca gente sabe, todo mundo conhece direito autoral, agora o que pouca gente sabe é que ele tem duas dimensões, uma dimensão moral e uma dimensão patrimonial. Nós só falamos da patrimonial, né? Direitos autorais no sentido de bens econômicos que foram produzidos pela obra, para o autor, né? Então, os rendimentos das vendas de um livro, né, da circulação de um filme, né, da reprodução de uma música em rádios, streamings, enfim, né? Agora, existe também uma perspectiva que é muito importante, que é a moral, que é o reconhecimento do autor. Aqui não estamos falando de valores econômicos, nós estamos falando de valores morais, o reconhecimento, né? Aí que vem para nós da academia a importância de fazer as citações corretamente, porque se não faz é plágio, né? Então, os direitos autorais é um dos primeiros aí que o direito internacional vai trazer. Depois vai ter o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Culturais, tá? Em 66, que vai trazer aí mais alguns direitos culturais. E aí, nós podemos falar desse direito de acesso à cultura, ou direito à cultura, que eu já tinha apresentado para vocês lá atrás, né? Aqui é o que mais se aproxima de direitos sociais, de políticas públicas, como a gente entende. Porque aqui se fala em universalização do acesso aos bens culturais. Tá? Agora, eu coloquei num slide especial, porque eu queria mostrar para vocês, tá? Que nós podemos tratar de duas maneiras desse direito à cultura. A primeira maneira, e a mais comum, e no Brasil, já que tem um dado de acesso à cultura tão baixo, é importante que se tenha muito, que é essa dimensão passiva, que é dar acesso às pessoas às instituições e serviços públicos da área da cultura. Museus, cinemas, bibliotecas, teatro, na rua, na praça, no bairro. Quer dizer, a dimensão passiva é o direito de ser público, é o direito de ser consumidor, é o direito de presenciar, de vivenciar, para ampliar seu repertório. Mas o direito à cultura também tem uma dimensão ativa, que é um direito que precisa ser garantido daqueles que querem poderem se expressar em uma determinada linguagem artística.
Aqui é o direito de produção. O Estado precisa ter políticas públicas, precisa ter financiamento, para que aqueles que querem possam produzir, possam fazer a sua produção circular no campo da música, do teatro, da dança, da literatura, do cinema, do artesanato. Tá? Essa dimensão a gente não fala muito. Tá? Então tem essas duas questões. Eu vou mandar esse material para vocês depois, tá, pessoal? Só para eu não me alongar muito aqui. Eu não vou passar por tudo, tá? A gente tem em 82 um importante tratado internacional, que é a Declaração do México sobre Políticas Culturais, tá? Aqui é quando a Unesco entra na dança, vamos dizer assim. A Unesco começa como um organismo multilateral, internacional, começa a organizar encontros internacionais para discutir política cultural. Quer dizer, para os estados fazerem trocas das melhores políticas, de boas práticas. Então, alguns estados começam a compartilhar. A França, por exemplo, né, as políticas culturais que tem implementado com os outros estados e tentam se estabelecer parcerias entre os estados nisso. E aí surge essa Declaração do México sobre Políticas Culturais, em 82. Tá? E aí chega esse ponto importante de um direito cultural, que é o central aqui da minha fala de hoje, que é a diversidade cultural. Tá? O nome do direito é Direito à Proteção e Promoção da Diversidade. E já eu vou explicar por que promoção e proteção. Né? Eles vão surgir ali no bojo dos processos de globalização do fim do século XX, anos 90. Essa discussão é feita, né, é levada à Unesco, mas muito antes ela já estava sendo articulada fora da Unesco. Tá? Porque o que acontece, gente, com a globalização, com as grandes tecnologias e os maiores e mais intensos processos de trocas culturais entre regiões tão distintas do mundo, né, vão trazer alguma questão, o desenvolvimento do cinema, sobretudo, vai trazer uma questão complicada nas políticas internacionais, no comércio internacional. Porque a ideia do comércio liberal internacional, né, é que possa se haver com o menor número de barreiras possíveis as trocas econômicas, as trocas, os comércios. Né? O neoliberalismo e a globalização acentuam muito isso. Mas com a cultura começa a trazer uma preocupação, porque os bens culturais não são só mercadorias, não são só bens materiais, eles carregam sentidos, como eu estava dizendo, e carregam identidades. Bom, pra vocês entenderem o que eu estou falando, pensem no cinema norte-americano, pensem em Hollywood, é disso que eu estou falando. Alguns países que também produziam e produzem, né, muito cinema de grande qualidade, como a França e o Canadá, começaram a se incomodar com isso. Quer dizer, a grande indústria cultural do cinema americano, que não era só um produto que os Estados Unidos enviava e ganhava espaço em todos os países, em muitos países, não. Era uma ideia, era um símbolo, era uma identidade daquele país. Né? É só fazer uma análise desse processo do cinema, do surgimento e do amadurecimento de Hollywood. Né? Você não achar praticamente nenhum filme que não tenha a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, que não tem o American Way of Life como tema, né? Quer dizer, a vida americana, o jeito que eles levam a vida é o certo. É assim que precisa ser. Né? Esse padrão de consumo, esse padrão, né? De onde vêm os nossos heróis, gente? O pessoal da minha geração aí, né? As gerações anteriores e as posteriores também, são heróis norte-americanos. Né? A nossa ideia de herói, a nossa ideia de valor vem daí, e muito por conta do cinema. E se percebe isso, que não dá para ter esse desregramento, porque tem uma desigualdade de trocas. Poucos países produzem e os outros consomem. Então, nós vamos tendo um processo de o que se chama de imperialismo cultural. Vai se impondo uma produção cultural. Quer dizer, os países da América Latina, os países da África, os países da Europa Oriental não conseguem levar para os Estados Unidos ou para outros países uma produção cinematográfica como a que os Estados Unidos conseguem fazer na maioria dos países. Aí essa troca fica desigual e ocorre um imperialismo cultural. Quer dizer, nós vamos produzindo uma cultura de massa global. Parece que tudo é igual. Parece que toda cultura é aquela. E cria uma cultura genérica. Que é muito desse cinema americano
não o cinema americano independente, não de hoje, gente. Evidentemente, eu estou falando daquele que surge ali do período pós-guerra, tá? Pós-segunda guerra. Porque a história do cinema é assim, a primeira era a Europa, aí os ganhadores da guerra, da Segunda Grande Guerra, fazem essa grande indústria e começam a substituir esse processo que eu estou dizendo para vocês, né? Então, isso começa a incomodar muito, e isso é levado à Organização Mundial do Comércio, a OMC, né? E esses países querem que se crie uma regra chamada exceção cultural. Quer dizer, o que for troca de bens e serviços culturais tem uma exceção. Não é liberal, assim como quem vende cimento, como quem vende soja, como quem vende qualquer outra coisa. Não, os bens culturais carregam essa identidade. Então tem que pensar melhor em como essas trocas são feitas. Tem que ter mecanismos. Aí que surgem, por exemplo, as políticas e as leis de cota de tela. O que é política de cota de tela? No país tal, a França foi a primeira a adotar isso, né? Na França, nos cinemas franceses, tanto por cento da programação é de cinema francês, para não passar só filme americano no cinema. Né? Então, tem uma porcentagem, uma garantia de tela para o cinema produzido na França. Isso já lá atrás. Sou Danilo, bom dia. Bom dia, pois não? Posso fazer uma perguntinha, interferir um pouquinho? Pode, mas eu preferia que as perguntas fossem no final, só para eu não demorar muito, sabe? Mas pode. Tá bom. Não, porque eu queria só ver com o senhor o seguinte, o que hoje interfere na saúde humana? A violação do lazer, da crença, a arte, a herança social, a liberdade e os costumes. E eu estou muito preocupado com a saúde mental do ser humano, de podar isso, porque ele ser um criativo, é um ser humano criativo, que muitas vezes ele não tem essa liberdade. É só para o senhor posicionar alguma coisa, pode ser no final, não tem problema. Eu marquei aqui, o Getúlio, né? Isso. Eu marquei aqui e respondo para você. Tá? Logo no final. Bom, voltando aqui. Então, a OMC começa a fazer essa discussão. Tem uma colisão de países, né? São muitos países que trazem essa questão, mas a questão não chega a lugar nenhum na OMC. Né? Porque tem dois grandes blocos, né? Um bloco franco-canadense e um bloco mais anglo-saxão disputando ali, e ninguém consegue o predomínio, aí essa questão é levada na Unesco. Então, primeiro se tenta discutir na Organização Mundial do Comércio, não havendo muito respaldo, isso acaba indo na Unesco, e na Unesco nós temos várias questões que são feitas, várias discussões internacionais e vários tratados internacionais, tá? Que são feitas quando esse assunto chega. Quando chega na Unesco, não chega com o nome de exceção cultural, mas sim de diversidade cultural. Tá? É esse o gap que ocorre nos anos 90. Né? A primeira, aí, muito sobre os impactos, né, dos atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos, né, é a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural de 2001. Tá? Ela tem uma coisa importante, apesar de ser uma declaração. Então, por que eu estou dizendo apesar de ser uma declaração? Ela era mais uma carta de princípios, ela não trazia obrigações e metas e questões mais objetivas, né? Então, o que ela traz de mais importante é, pela primeira vez, apresentar a diversidade cultural como um patrimônio da humanidade, como um ponto positivo. Né? Tem uma palavra que eu não estou conseguindo pensar aqui, está na ponta da língua, mas ela não vem, mas como um ativo, assim, vamos dizer, da humanidade, e não um problema, exatamente. Né? Agora, como era uma declaração, ela é importante porque ela pactua isso, né? A maior parte dos países da ONU assinam essa declaração, mas ela não traz questões concretas, como eu disse. Por isso que vem a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, que o Brasil faz parte. Tá? Aqui também vai tratar de diversidade cultural. O objetivo dessa convenção é equilibrar um pouco as trocas culturais, as trocas de bens e culturais entre os países. Para que isso ocorra, são feitas cooperações internacionais, tá? Então se propõe que fortaleça a indústria cultural dos países do sul global, o intercâmbio de tecnologias, apoio financeiro, e aqui sim foi criado algumas instâncias de gestão, vamos dizer assim, alguns organismos para gerir essa convenção, para fazer com que a proteção e promoção da diversidade ocorra na prática, e não fique só no papel.
né? O que foi criado por esse tratado? A Conferência das Partes. O que é a Conferência das Partes? É uma reunião bienal de todos os países que assinaram esse tratado. Então, lá eles precisam prestar contas, vamos dizer assim, do que estão fazendo. Apresentam relatórios, inclusive, né? No campo da diversidade cultural, nos últimos anos foram feitos isso e aquilo, né? Então, tem essa Conferência das Partes. Claro que a Conferência das Partes são todos os países. Então, não tem algo executivo, exatamente. Então, se cria, esse mesmo tratado, um órgão chamado Comitê Intergovernamental, que é composto por 18 Estados-partes, né, eleito pela conferência, e esse comitê se reúne para fazer a gestão mesmo dessa convenção, né, para ver qual país está precisando de mais ações, né, quais serão as próximas ações, né, e foi na reunião desse comitê que eu participei, na sede da Unesco esse ano. A professora Elizabeth falou um pouco no começo, né, quando me apresentou, porque esse tratado também criou um fundo internacional para fomentar a diversidade cultural, né? Esse fundo financia projetos na área da cultura que fomentem, então, a diversidade. E eu participo de um grupo de pesquisadores do SEBRAP, né, Centro Brasileiro de Planejamento, de Análise e Planejamento, né, Instituto de Pesquisa de mais de 50 anos aí de São Paulo, e o nosso grupo ganhou esse edital há 3 anos atrás. Nós fomos muito felizes, porque foram só 6 projetos no mundo todo, nós somos o único projeto brasileiro, né, que foi aprovado, e a gente conseguiu ser financiado para fazer um projeto aí de 2 anos na periferia de algumas cidades brasileiras, né? Então, nós trabalhávamos com uma oficina, um curso de formação de gestão cultural, ensinando a fazer projetos culturais, a captar recursos de leis de incentivo, depois fazer a prestação de contas, isso para as culturas populares, o pessoal que não tem acesso a essas políticas públicas, né? E também fazíamos um mapeamento das iniciativas culturais da cidade, isso com uma metodologia de pesquisa do SEBRAP. Então, os pesquisadores ficavam lá na cidade durante um tempo, formavam um grupo, a gente conseguia pagar uma bolsa para esses pesquisadores lá da cidade, lá do local, né? E eles faziam um mapeamento, uma entrevista com os agentes culturais da cidade. Aí a gente transformava o material coletado dessa pesquisa num site georreferenciado. Então, cada cidade ganhava um site com todas as iniciativas culturais georreferenciadas e tal, né? Eu não trabalhava com isso, evidentemente, minha área é mais na área de formação mesmo, eu era coordenador pedagógico do projeto, e por conta disso, a gente foi convidado, depois que a gente terminou o projeto, o Comitê Intergovernamental nos convidou para participar da reunião deles, que foi em fevereiro desse ano, janeiro? Não sei se janeiro ou fevereiro, acho que primeira semana de fevereiro desse ano. Como a gente foi para lá para falar do projeto, a gente pediu uma autorização para participar como ouvinte do comitê todo, da reunião, que durou uma semana, onde foram tomadas decisões, né, sobre o futuro dessa convenção, e a prestação de conta dos países. Então, a gente pôde acompanhar, eu e as minhas colegas pesquisadoras do SEBRAP, né, a Maria Carolina e a Ana Paula Duval, a gente pôde acompanhar um pouco essas tratativas. E para mim, que pesquiso, né, direitos humanos, trabalho com direito constitucional, trabalho com direito internacional público, foi muito interessante. Nunca tinha participado de um organismo internacional ali na hora, né, ver como são tratadas as questões, como são votados, como os documentos são elaborados. Foi uma experiência muito interessante, né? Claro que as grandes decisões não são tomadas lá, né? Quando começa a reunião do comitê, as grandes decisões já foram tomadas em outro lugar, por quem realmente manda, né? Foi uma das coisas que eu aprendi lá, né? Mas ali deu para ver as grandes discussões. Por exemplo, a internet é a grande discussão sobre a diversidade. Como proteger e promover a diversidade das expressões culturais nos meios digitais. Porque a convenção só estava tratando dos meios tradicionais, mas não é mais assim. Os programas de streaming, por exemplo. Por que é proteção e promoção? Proteção é no sentido mais museológico, de proteger o patrimônio cultural brasileiro, por exemplo, para que não se esqueça, para que não se perca, né, e tal. Promoção é outra coisa. Promoção é dar luz, é dar incentivo, é promover as manifestações culturais. Então, a convenção busca atuar nesses 2 campos, assim, né? Por último,
Só trazendo para vocês, e aí eu encerro minha fala, já que eu falei tanto de direito internacional, falar um pouquinho da Constituição. 5 minutos que a gente encerra. A nossa Constituição tem, sim, uma seção especial para a cultura, muitos de vocês sabem, né? Artigo 215, 216 e 216A. É verdade, tem. Ainda bem que tem. Mas não é correto falar que aí é que estão os direitos culturais, porque os direitos culturais estão esparsos por toda a Constituição. A ideia de cultura permeia todo o nosso texto constitucional. Tá? Primeira vez que a gente vê a expressão cultura ou cultural é logo lá no artigo 4º, quando vai falar dos princípios que o Brasil se utiliza na relação internacional, né? Já vai estar lá a expressão, depois o artigo 5º, né? Enfim, nós vamos ter, quando fala da educação, né? Quando fala dos meios de comunicação, da liberdade, né? Em todos esses momentos se fala da cultura, né? Mas nesses artigos específicos, a gente tem um emblemático 215, que vai falar expressamente assim, até colei aí para vocês, olha, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Eu não coloquei o artigo todo aqui, evidente, o artigo bem extenso, para não cansá-los, mas o que o artigo faz nos seus incisos, nos seus dispositivos? Ele traz obrigações para o Estado na área da cultura, com verbos muito claros. Fomentar, preservar, fazer, criar. Os verbos são muito no imperativo, né, trazendo obrigações para as políticas públicas do Estado. O 216 vai falar sobre patrimônio. Vejam, não só patrimônio material, que é muito importante, né, mas também sobre patrimônio imaterial, que é aquele patrimônio intangível. São os conhecimentos, as tradições, os modos de fazer, podem ser também protegidos, tutelados pelo Estado. Hoje nós temos mecanismos não só para proteger patrimônio cal e pedra, prédio, que são muito importantes, né, monumentos, mas como também a cultura imaterial, né? Então nós temos alguns conhecimentos que são patrimônios, né? Alguns pratos, algumas danças, algumas religiosidades. E o 216A, ele é o mais jovem aí dentro dessa sessão, porque ele é um acréscimo de uma emenda constitucional, né, em 2012, que tentou aí sistematizar, criar um sistema nacional de cultura para tratar sistematicamente das políticas culturais. Mais ou menos como a área da assistência social já faz com o SUAS, como a saúde já faz com o SUS, se tentou criar, quer dizer, normativamente, legalmente, se criou, está na Constituição, é direito constitucional, existe um Sistema Nacional de Cultura no Brasil, tá? Mas a implementação dele deixou e deixa bastante a desejar, tá? Aí, só a título de curiosidade, uma listinha de alguns dos principais direitos culturais, tá? Eu penso essa lista a partir dos tratados internacionais, a partir da Constituição Federal de 88, tá? Outros pesquisadores podem tirar algum direito daí, ampliar. Então, como nós não temos um rol, né, não existe um artigo na Constituição que fala, os direitos culturais são, : não. Nem no direito internacional. Nós não temos nenhum tratado internacional que faça isso. Então, cabe aos pesquisadores olhar esses tratados e esses textos normativos e pensar em quais poderiam ser. E eu elaborei um pouquinho desses direitos nessa lista. Desculpa se eu cansei os senhores e as senhoras. Deixa eu ler a lista, não custa. Talvez, estou dizendo isso porque alguns talvez não estejam lendo, né, pode estar no celular ou tal. Direitos culturais. Então, vamos lá. Liberdade de criação e expressão cultural. Os direitos autorais, que são patrimoniais e morais. Acesso às manifestações culturais, à informação, ao conhecimento. Acesso aos meios de produção e difusão, com as condições materiais necessárias para o exercício das próprias práticas culturais. Preservação e promoção da diversidade das manifestações culturais. Participação social na construção das políticas culturais. E afirmação das identidades e fomento ao diálogo intercultural. Gente, obrigado pela atenção. Eu fico aí, então, aberto agora para a nossa conversa. Em primeiro lugar, uma salva de palmas para o professor Danilo, né?
professor Danilo, nosso palestrante. Brilhante, brilhante, professor Danilo, brilhante exposição, é uma alegria, realmente traz grandes fundamentos para todas as palestras que já foram ministradas e que ainda serão, né? Então, falar de diversidade cultural, falar de cultura em sentido amplo, envolve tudo que já foi falado ontem, envolve o que vai ser ainda. Então, por exemplo, agora à tarde, nós vamos tratar do combate ao trabalho escravo, às 18h30. Às 19h30, lei de migração. Então, como que a gente está aberto para isso? Como que a gente está aberto para tratar dessa diversidade cultural? Né? Amanhã, nós vamos falar de mulheres. Como que é essa concepção de mulheres no direito? E, por fim, como que funciona a máquina administrativa, que é a reforma administrativa, e o compliance nas empresas, porque são mecanismos que vêm para facilitar toda essa expansão, que ainda é muito sutil, né? É muito pequeno. Se nós pensarmos assim, como o professor mesmo colocou, as grandes decisões já estão tomadas quando a gente entra lá nos comitês. Mas existe, mas já existe a discussão. Então, cota de tela, olha que interessante que o professor trouxe. Cota de tela, eu mesma nunca tinha ouvido falar de cota de tela, né? Então, a gente já percebe, ontem a gente estava falando de cota racial, hoje a gente está falando de cota de tela. Então, a gente percebe um movimento que vai acontecendo, mesmo que a passos muito largos, ainda, mesmo que a gente tenha que esperar um bom tempo ainda, mas a gente percebe que essas mudanças, elas já começam a acontecer para um futuro mais promissor. Então, eu sou muito otimista, né? Então, em relação à palestra de ontem, do professor que tratou da questão do preconceito, do racismo, e a questão hoje, dessa questão cultural que o professor está trazendo, como é que a Unesco está tratando disso. Então, para quem não teve direito internacional ainda, né, qual que é o papel da Unesco? Qual é o papel da Unesco no mundo? A Unesco, ela é um braço da ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU, ela o professor Danilo pode explicar muito melhor do que eu aí, mas a ONU é aquele órgão que vem para promover a paz mundial. Mas como é que se tem paz? Né? Ter paz não é só não ter a guerra. Ter paz é ter moradia, é ter alimentação, é ter trabalho, e é ter conhecimento. E falar de conhecimento é falar de cultura, é falar de diversidade cultural. Né? A Unesco, ela faz esse papel de auxiliar a ONU para a promoção das questões sociais, e as questões culturais é embutido nas questões sociais, né? Então, assim, amei a palestra, professor, ficaria o dia todo aqui também te ouvindo, tá? Mas vamos abrir aqui para os nossos alunos fazerem as suas observações, os seus questionamentos. Obrigada. Professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como vai? Joia. Luciano? É, o Luciano. Isso. Deixa eu aproveitar o ensejo, professor. Será que o senhor podia dar a sua opinião a respeito das mudanças recentes na Lei de Incentivo à Cultura Federal, né, a nossa antiga Lei Rouanet? Eu pergunto porque, assim, eu faço uso dos mecanismos de incentivo fiscal no âmbito de cultura e esporte, né, há vários anos, e a gente desenvolve muita coisa através da entidade que a gente participa, né? Eu falo a gente porque tem outras pessoas que estão no grupo que fazem parte também, né, como o Paulo, o Thiago e tal. Então eu queria saber a opinião do senhor em relação a essas recentes mudanças, principalmente no que eles falam em relação ao teto, né, da captação. Eu sei que esse é um trabalho dificílimo, né, que o senhor fez lá nas cidades. Nós já fizemos isso também, né, na raça. Eu sei que é bem difícil. Então, por favor, se eu puder explanar, eu agradeço. Luciano, eu acho que você toca num assunto muito bom, porque eu não falei disso, né, e eu acho que muita gente, quando a gente fala em direito e cultura, pensa exatamente na antiga Lei Rouanet. Ela mudou o nome, mas ainda é amplamente conhecida como Lei Rouanet, né? Essa lei, a nossa lei de incentivo à cultura, a nossa lei federal de incentivo à cultura.
né? Nós já conversamos um pouco sobre isso, né, em sala de aula. É até legal falar com você de novo, Luciano, anos depois, né? Depois dessas alterações normativas aí. Mas, na verdade, eu acho que, com exceção da criação desse teto, que pode ser interessante, mas é muito complicado para algumas produções que, em essência, são produções de alto custo, musicais, por exemplo, né? Tanto que a choradeira veio mais dos musicais, quando a gente criou o teto, né, gente? Foi criado um teto, não sei se todo mundo acompanhou, né, para captação de recurso na Lei Rouanet, né, um teto que para algumas áreas foi um pouco complicado. Mas para a grande maioria das áreas, não, porque a grande maioria das áreas nunca captou esses grandes valores mesmo. Mas olha, Luciano, tivemos também alguma mudança na simplificação de alguns processos, isso sempre é interessante, menos burocratização e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não tenho muita expectativa, porque para mim os grandes pontos aos quais eu sou crítico à Lei Rouanet não foram mexidos. Desde a criação dela, passou por todos os governos, e isso permanece. Qual é a grande crítica, que não só eu, mas muita gente faz à Lei Rouanet? Concentração de recursos. Concentração regional. Então, o eixo Rio-São Paulo se concentra, né? Nós temos, apesar das recentes mudanças que também tentaram mexer nisso, a gente não tem ainda uma materialização dessa democratização. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda dos pequenos produtores, de quem está começando a produzir, a ter acesso, né? É o que eu sempre falo, né? A Lei Rouanet joga luz em quem já é iluminado. Ela adora jogar luz em quem já está na luz, ela põe mais luz ainda. Não é ruim, não. Eu não faço a crítica da Lei Rouanet, a crítica que nos últimos anos foi feita. Essa crítica, gente, é fake news. Né? É para sustentar não sei o quê, a mamata, artista não trabalha. Não, isso não existe. Lei Rouanet é muito importante para a economia brasileira, inclusive. Quem participa da Lei Rouanet é artista, mercado, né? Porque são as empresas que financiam os projetos culturais e recebem incentivo fiscal do governo federal. É um grande incentivo, porque é um incentivo de 100% para a grande maioria dos projetos. Então, até aí não tem nada de errado, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo, produzindo. Né? Então, essa crítica, para mim, é fake news, ela não para em pé. Agora, a crítica que para em pé é a da concentração. São poucos produtores que têm acesso à Lei Rouanet. Né? O Luciano sabe disso, alguns aí que foram meus alunos sabem, eu trabalhei muitos anos com produção cultural no Paraná, mais de 10 anos, né? Eu fui curador de uma mostra de teatro grande lá, do incêndio e tal, e eu consegui captar efetivamente a Lei Rouanet uma vez. Eu aprovava todo ano o projetinho, mas não consegui empresa para... E consegui quando eu levei globais para o festival. Tá? Foi o ano que eu levei alguns atores assim de renome, aí eu consegui chamar a atenção de empresas. Claro, gente, a loja comercial. Onde é que a empresa quer ver o nome dela? Onde está a Renata Sorrá, um espetáculo que eu levei, por exemplo, logo depois da novela, ela estava naquela fase, a empresa quer ver o nome dela. Agora, o grupo de teatro amador de Jacarezinho, lá onde eu fui secretário de cultura, você acha que a empresa quer o nome dela? Não dá. Então, a minha crítica à Lei Rouanet é essa. O dinheiro é público, porque a empresa dá, mas tem 100% de incentivo. Então, o Estado deixou de arrecadar 100% do valor. Então, é dinheiro público. E a decisão é tomada pela empresa, não pelo Estado, com critérios constitucionais. É o critério comercial, é onde eu quero que minha marca apareça. Então, para mim, a concentração é o grande problema. Agora, eu acho que não tem que descer a lenha na Lei Rouanet, viu, Luciano? Acho que tem que melhorar a Lei Rouanet. Ela é um mecanismo importantíssimo. A cultura no Brasil já sofre muito sem política cultural. Sem Lei Rouanet, então, seria... Então, tem que melhorar os pontos negativos. Agora, eu não sou contra a lei, não. Que bom, professor. Eu concordo, também acho a mesma coisa. A centralização... Eu acho que a gente devia seguir o princípio que, desde o começo, a gente sempre ouviu falar de que ela tem o foco de fomentar aquele que não tem capacidade de atrair investimento. Né, diferente da Renata Sorrá, do Jô Soares, do Falabella, então, e as grandes produções que vêm de fora e conseguem um incentivo fiscal, é completamente patrocinada, né, às vezes até no artigo 18, com 100%,
E para você assistir, você tem que ter o cartão do Bradesco, pagar 450 pau uma entrada. Quer dizer, e a gente, assim como entidade, é procurado por algumas dessas produções para juntar as crianças que a gente tem para levar lá numa sessão de quarta-feira de manhã, com a luz apagada, chovendo, para ele tirar uma foto e fazer a composição lá da contrapartida social. Né? Então, eu acho que assim, o teto foi ótimo também, concordo, porque são ralos enormes, né? Aquelas produções milionárias. E isso faz com que outros tenham possibilidades. Por exemplo, eu também já estive com produções desde Circo de Soleil, Maurício de Souza e outros, tal, uma dificuldade imensa de captar. E agora, com um projeto pequeno nosso, a gente está conseguindo captar, mesmo no meio dessa crise, porque eu acho que isso conseguiu pulverizar para as outras produções, para artistas menores, porque o grande investidor perde aquela capacidade de concentrar tudo numa grande produção, com um grande poder de mídia, né? Eu concordo também, esse inclusive era o motivo do meu TCC, que agora não vai ter, né, a gente mudou, mas eu acho que eu sou plenamente de acordo também, acho que essa mudança foi bem positiva, ele centralizou o recurso, está chegando em mais produções, né, e eu acho que é um caminho bom, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a antiga Lei Mendonça e outras que também funcionam, e eles têm essa capacidade de centralizar o recurso com metas de incentivo, né? Se é 100%, se é 80%, se é 70%, em função do local de realização. Então, se você vai para aqueles focos que foram divididos com IBH menor, você tem mais chance de conseguir um incentivo maior. E eu concordo que o dinheiro é público, acho que assim, a única questão que eu coloco esse dinheiro é público, mas ele iria ser usado pela cultura, porque ele está dentro daquele percentual de quando é dividido lá, né, que é feito o orçamento, você tem uma parte para a educação, uma parte para a cultura, uma parte para o esporte, e isso está dentro dessa previsão da parte da cultura. Então, a cultura iria usar esse recurso, de que forma? Ninguém sabe, né? Aonde? Ninguém sabe, mas a partir do momento que ele bota na lei de incentivo, você que é o patrocinador, que iria pagar esse dinheiro, porque você não dá todo o dinheiro, você vai pegar, às vezes, 3% do imposto a pagar, e vai dizer, olha, se eu quero que uma peça cultural aconteça, ou um musical, na minha região, né? Isso é importante. Ele traz para perto do público dele a possibilidade disso mudar, né? O problema é que a maioria das grandes empresas estão aqui, eixo Rio-São Paulo, mas algumas delas já conseguem descentralizar. Você tem empresas grandes no interior que já está conseguindo tirar desse foco. Mas veja, obrigado, professor, de toda forma. É isso. Professor, só lembrando que a gente ainda tem observações com o Getúlio, tá bom? Não, tá anotadinho aqui, sim. Mas, olha, só para concluir essa questão do Luciano, a maior parte dos pesquisadores da área, né, de financiamento da cultura, né, Isaura Botelho, por exemplo, né, são unânimes em dizer que o melhor financiamento da cultura no país é o diverso. Quer dizer, um que trabalha com empresa, grande, pequena. Ninguém aqui é contra as grandes produções, gente. São ótimas, eu frequento, todo mundo gosta, mas é que elas, o mercado já dá conta, né? Elas têm público pagante, né? E tem algumas manifestações culturais que não. Então, essas precisam do Estado mais fortemente, né? Então, o incentivo fiscal é importante que trabalhe com empresas, mas é importante também que o Estado tenha financiamento direto, que são os fundos, que são os editais. O Estado monta um edital, escolhe os projetos e financia, um recurso público. Então, aqui os interesses comerciais não entram. Tá? Por exemplo, o que vai acontecer com a Lei Aldir Blanc. Né? Não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, tem essa lei de auxílio emergencial da cultura que o Congresso Nacional aprovou, e agora artistas e instituições culturais vão receber esse recurso, que estão em situações de vulnerabilidade social por conta da pandemia. Porque a cultura foi o primeiro setor a parar e vai ser o último a voltar. Então, como é que essas pessoas vão viver se a maior parte
dos trabalhadores da área da cultura são profissionais informais, estão na informalidade. Como é que essas pessoas estão vivendo? Então, essa lei, ela vai, por exemplo, financiar sem passar pelo mercado, dando um auxílio direto. O Getúlio colocou uma questão muito importante sobre saúde mental. Getúlio, eu acho que é uma questão muito ampla e muito importante, que mostra uma das possibilidades da transversalidade da cultura, ou seja, desse diálogo da cultura com outras áreas da qualidade de vida, da dignidade humana, do desenvolvimento social, né? Então, a cultura, ela não é importante só para si própria. Política cultural é importante para a saúde, é importante para a educação, para a segurança pública. A cultura ajuda o cidadão a não jogar papel na rua, ajuda a ter equilíbrio mental, como você está dizendo. Né? O exemplo que eu dei na quarentena, sobretudo as pessoas que moram sozinhas, como eu, que seria da gente sem livro, sem música, sem série, sem um filminho para ver. Né? Isso é produção de saúde mental também. Né? O sentido de pertencimento a algo. Né? Isso melhora a tua qualidade de projeção no mundo. Né? Não estou sozinho, eu pertenço a um grupo, uma comunidade. Então, Getúlio, eu acho que o que você disse tem muito a ver com isso, de como a cultura é transversal. Quando um governo tem uma boa política cultural, a saúde daquela cidade é melhor, a segurança, né? O sentido de colaboração do cidadão com a cidade, com o que é público, é melhor. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A professora Elizabeth falou também da questão da cota de tela. Nós tivemos uma legislação um pouco recente, de 2016 e 2015, que criou uma coisa muito interessante, que é uma cota de tela para os canais fechados no Brasil, pessoal. Vejam isso que é muito interessante. Hoje, a programação dos canais fechados tem uma porcentagem, que eu não vou me lembrar agora se é 15%, eu me esqueci, acho que é 15%, de programação que tem que ser brasileira. Antes, as TVs compravam tudo fora, os programas tudo pronto. Tinha só a legendinha ali, a dublagem e acabou. Hoje não pode mais acontecer isso no Brasil. Isso foi para incentivar a produção de conteúdo nacional. Né? Isso, eu tenho alguns amigos que trabalham em agências, né, ou de atores, ou de produção de vídeo. Isso aqueceu o mercado de uma maneira muito grande. Diretores, atores, empresas de alimentação, de transporte, de hospedagem, né? Porque para você fazer uma produção audiovisual envolve muitos setores econômicos, né? Isso graças a essa cota de tela dos canais fechados. Professor, eu adorei sua palestra, e eu estou aqui pensando, né, naquele texto do Antônio Cândido, que você mencionou logo no início, e a gente vai ter essa semana uma reunião do grupo Literatura e Direito aqui na Universidade de Ibirapuera, e estamos lendo o livro Vidas Secas. E o personagem Fabiano, ele tem aquela coisa que ele fala, ele é homem, ele é bicho, e ele critica um outro personagem que leu e tal, e foi atingido pela seca, e é exatamente, eu acho, essa humanidade, né, que o autor discute pela falta da cultura, não é? Porque quando a pessoa não tem cultura, não tem acesso à leitura, a produtos culturais, ela não consegue enxergar além dessa realidade dura, né? Então, assim, e aí eu pergunto, como é que a gente faria para tentar fazer essa ampliação? Porque muita gente não acredita mesmo. Aí a pessoa acho que se coloca como esse Fabiano desse mundo árido, né? Ele acha que é besteira. Para que eu vou ler? Para que eu vou ir para o cinema? Para que eu vou para um museu? Como é que a gente faz isso para tentar mudar essa situação? Olha lá, hein, gente, uma escritora, né, de livro, de romance, me perguntando isso. Eu fico até meio sem jeito. Muito boa a tua colocação, Vivi. Muito boa mesmo. Eu acho que a literatura tem muito disso, né? Eu acho que a gente percebe isso nas primeiras vezes que uma pessoa lê um livro por gosto. Que não é porque a escola mandou, ou indicação da igreja, ou sabe? Não, quando a pessoa tem interesse por um tema, seja ele qual for, e lê um livro por escolha. Eu acho que a gente vê exatamente essa sensação que a professora Viviane está colocando, né, de deslumbramento, né, com esse universo do livro, com esse universo da leitura. O que eu quero dizer com isso, quando eu busco essa referência, né, da gente observando, parece uma criança que vê o mar pela primeira vez, né?
no sentido assim de falta o ar, né, de o que está acontecendo, né, que sensação é essa, né, que eu estou tendo. Eu acho que é só sentindo. Eu acho que é algo muito difícil de falar, de explicar para alguém. Eu acho que o processo de sensibilização da cultura, da arte, é de vivência, né? Quando a gente tenta explicar, igual eu, né? Fiquei 1 hora falando de cultura e não sei o quê, é uma coisa chata, né? Não é uma coisa que se explique, que se sistematize. A gente que é pesquisador que tem essa mania besta, mas eu acho que a cultura é muito o campo do sentir, do vivenciar, do experimentar algo, sabe? Aí as pessoas, mas não gosta, nossa, não gosta de música, só gosta não sei do que, não gosta. Mas já foi? Já levou? Já experimentou? Por isso que esses programas da escola levar o teatro, a ópera, é importantíssimo. Porque nas famílias, infelizmente, a grande maioria das famílias brasileiras não tem um consumo cultural alto, aí não adianta mandar o filho fazer, gente. O filho vai fazer, você vê os pais fazendo. O exemplo é o exemplo. Tem que ler. Mas você lê? Não leio, teu filho não vai ler também, viu? Desculpa, só para avisar. Agora, então, como os pais não levam, quando a escola leva, eu acho que ela faz um trabalho de descoberta muito importante, né? Além de formando plateia, né? Vai ali formando gosto. Acho que é muito pelo gosto. Eu não sei se eu respondi, se eu falei alguma coisa que tem a ver, mas eu acho que tem que vivenciar. E é por isso que eu te convidei para dar essa palestra, Danilo, porque os alunos precisariam vivenciar, né? Os alunos precisariam sentir. Diga, Rosenilda. Professora, fazendo um gancho aí, pegando um gancho na pergunta da professora Viviane, e não podia esperar menos dela, né? A pergunta dela, ela vai numa problemática vivenciada pela maioria dos estudantes acadêmicos. Quantos de nós, agora com esse conhecimento cultural, vamos interferir diretamente na cultura do nosso bairro, na cultura do nosso país, com essa sensibilidade aí, apresentada pelo professor e agora recomendada aí pela professora Viviane. Isso também é cultura, e é cultura que faz total diferença. Eu entrei nessa universidade de um jeito, e eu me lembro, um dos primeiros livros orientado pelo professor Danilo foi O Mundo de Sofia. E quando eu comentei com meu irmão, ele falou, parabéns, agora você está dentro da cultura. É isso que a cultura faz, ela é revolucionária, né? Precisa ser desta maneira. E, enquanto acadêmicos, hoje a gente participa de um grupo seleto, afinal, estamos aqui em 80 pessoas. Quantos poderiam estar aqui? Quantos gostariam? Não é para todos, né? Principalmente no ambiente onde estamos. Porém, essa diferença, essa sensibilidade, ela não tem que ser só sentida, ela tem que ser aplicada. Respeito o direito daqueles que não participam desse meu entendimento, mas para aqueles que participam, quando a gente estiver fora desse ambiente com tanta cultura, é necessário aplicar essa cultura a todas as camadas da sociedade. E vai ser muito importante sair daqui com tanto conhecimento e, assim, totalmente diferente do que eu entrei aqui, o quanto eu vou poder acrescentar nessas camadas. Gostei muito da palestra, parabéns pela escolha aí do professor e parabéns pela palestra, coordenadora. Muito obrigada por participar hoje de um dia como esse. Parabéns, Rosenilda. Não só te parabenizo, como te agradeço pela sua forte atuação junto ao curso em todos esses anos que você tem estado na Unib. Aproveito também para agradecer todos os representantes, Otoniel, André, Tiago, Narima, Valfran, Rose, Natália, José Roberto, Omar, Heloísa, Viviane, me ajuda, não esqueci de ninguém, né? Se esqueci de alguém, vocês me avisem, mas acho que estão todos aí, né? São esses os nomes que nós temos. Peço desculpas porque a gente acabou se encontrando pouco. Eu entrei no começo do ano e logo depois veio a pandemia e a gente vem coordenando à distância. Então, de fato, o nosso contato próximo aí, presencial, foi muito pequeno, então às vezes eu cometo algumas falhas, mas tem aí a professora Viviane, professor Danilo, que não me deixam errar aqui, né? Mas eu tenho vivido com vocês aí esses nomes que eu mencionei, o Toniel, o André, Tiago, Narima, Valfran, Rose, Natália, José Roberto, Omar, Heloísa, o dia a dia da construção desse curso,
com toda essa questão aí da pandemia, que dificulta muitas vezes o nosso acesso, algumas vezes dificulta, algumas vezes ajuda, né? Talvez hoje tem muita gente aqui assistindo essa palestra que, se fosse no presencial, não teria condições de estar. Então, tudo tem os dois lados aí da moeda. Professor Danilo, mais uma vez, muito obrigado por sua brilhante exposição. O professor é uma pessoa muito querida por todos aqui na faculdade, por mim, uma grande pessoa que eu tive o prazer de conhecer esse ano, assim como os demais colegas aqui da universidade. Tenho muito carinho por todos os coordenadores e todos os professores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Danilo, bom dia. O Ailton, tudo bom? Bom dia. Eu sou aluno, já fui aluno seu, um semestre passado, e agora nós estamos no 8º semestre. Eu queria te fazer um questionamento com relação à palestra de hoje, quando você fala sobre a preservação do patrimônio cultural e histórico. Recentemente, já no mês de julho, agora, nós tivemos aí a manifestação de alguns grupos, inclusive fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos, com a derrubada lá do monumento lá de Roosevelt, na frente em Nova York, né, na frente do memorial. E aqui nós estamos numa discussão aí nos últimos meses com relação à derrubada, ou até mesmo, vamos dizer assim, a extinção de alguns patrimônios históricos culturais brasileiros. Em especial, o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, a estátua do Barba Gato, entendeu? Aqui em Santo Amaro, entre outros aí. O artigo 216 da Constituição Federal fala sobre a preservação desse patrimônio material e imaterial. Eu queria saber de ti, dentro dessa palestra que nós tivemos, qual é o teu posicionamento, eu não digo só pessoal, mas diante do que você veio vivenciando, participando do comitê, inclusive internacional aí, que você fez parte, eu parabenizo aí de antemão por isso. Qual é a visão, entendeu, do comitê, ou pelo menos quanto à secretaria, se é que você tem conhecimento do município de São Paulo, quanto a essa manifestação para a derrubada ou a extinção desses monumentos? Professora Elizabeth, eu tenho até 1h30 da tarde, né? Deu tempo? Gostaríamos que fosse até as 11 da noite. Porque, olha, depois dessa, é uma questão muito importante, é uma questão de ponta da área, né? Uma questão que agora está sendo discutida de uma maneira assim. Lá no comitê, não, essa questão não apareceu em nenhuma das reuniões que eu participei, mas, brevemente, eu queria te dizer uma coisa. A cultura, ela se faz de preservação, de olhar para trás, mas de construir o novo. Cultura é inovação também. Cultura tem esse processo dinâmico. O Gilberto Gil, quando fala da cultura, ele fala do arado da terra, que devolve a terra. Eu acho muito bonita essa metáfora do arado na terra, né? Preserva, mas também estraçalha tudo, remexe. A cultura é isso, né? Quando você vai numa exposição, numa festa, é remexido. Gosta, não gosta, não interessa, mas sai remexido, a gente muda de alguma maneira. Então, cultura não é só preservação. É preservação e inovação. É uma dinâmica que a sociedade precisa escolher, sabe? A medida dessa dinâmica. Nem tudo precisa ser preservado. O racismo tem que pôr fim nele. Por exemplo, o colonialismo tem que ser eliminado, não cabe mais na nossa sociedade. O nosso direito não permite, a nossa consciência ética não permite. Então, essa discussão da derrubada dos monumentos nos Estados Unidos está por trás dessa discussão teórica que eu estou dizendo. O que precisa ser preservado? O que precisa ser mantido? O que não pode mais ser preservado? Porque é algo que mudou, que nós evoluímos eticamente, juridicamente, politicamente. Eu acho que é essa discussão que se põe, né? Eu não tenho uma opinião completamente formada disso, não quero dizer aqui sou a favor, sou contra ou tal, mas eu gostaria que fosse feito pelo menos um processo de ressignificação desses monumentos que fazem homenagem àquilo que não tem que ser homenageado. Nós temos em São Paulo ruas que homenageiam torturadores da ditadura. Eu fico imaginando alguém que foi torturado, ou que teve um familiar, um ente querido numa situação dessa, quando passa numa rua dessa, o que ele sente? Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se tem que derrubar, se tem que acabar, mas eu acho que tem que ter uma plaquinha embaixo.
contextualizando aquela homenagem. Quando foi homenageado, a sociedade pensava isso. Hoje, os valores pensam aquilo, porque são democráticos, são da igualdade, são da Constituição de 88. Eu não sei se eu respondi, eu nem conseguiria responder mais do que isso, mas eu gostaria de uma ressignificação, talvez. Exato, professor, ressignificar, essa é a palavra, adorei. Mais alguém? Sim. Wolfram? Então, nós vamos fazer a pergunta do Wolfram e depois nós já vamos encerrar o evento, ok? E a professora Léa, ela se posicionou até... Desculpa. Então, vamos colocar os dois aqui, aí a gente encerra após os dois, Léa e Wolfram. Obrigada, Wolfram. Por nada. Quer ir primeiro, professora? Não, querido, fica à vontade, porque eu só ia fazer uma observação até em relação ao que foi dito agora, com relação a essa ressignificação, né? No começo do ano, aí, no mês de janeiro, nós vimos o então secretário de Cultura, né, fazer um discurso parafraseando Goebbels, né, e aquilo soou muito mal, não só em razão de do que ele trouxe dentro daquele contexto, mas principalmente por parecer que ele desconhecia que tantas pessoas pudessem identificar no discurso dele essa junção aí do discurso nazista, né, do Goebbels e de toda aquela coisa de nacionalismo, enfim. E me pareceu muito que ele tinha essa mentalidade de que, de fato, ninguém conseguiria identificar, enfim, eu não sei o que ele pensou quando fez aquilo, mas eu achei muito interessante todas as discussões que vieram logo após esse discurso, né, e o posicionamento da sociedade brasileira em face do que ele falou, né. E ainda falando da apropriação cultural, e até eu gostaria que você fizesse um breve relato sobre essa apropriação. Nós vemos agora, né, as pessoas falarem muito da apropriação cultural, mas como um elemento, por exemplo, uma discussão que eu ouvi bastante aí nos últimos dias foi com relação às tranças, né, a utilização de tranças pelos afrodescendentes em relação a isso ser um elemento cultural, mas que às vezes para mim me parece que não seria uma afronta a essa condição, algumas pessoas utilizarem, né, não seria uma afronta, mas também uma homenagem. Aí que eu falo dessa ressignificação, né, quando você utiliza esses elementos não para afrontar as culturas, mas para homenageá-las, né, não como fez o então secretário, né, mas, na verdade, as homenagens, elas devem ser feitas quando elas, de fato, têm esse condão, esse desejo, né. É isso, Wolfram, muito obrigada por me permitir falar, viu? Excelente palestra, parabéns, professor. Obrigado. Wolfram? Eu achei que o senhor ia responder a professora. Não, eu comento as duas juntas. Tá. Não, na verdade eu não tenho perguntas, né? Nem me ouso a te perguntar nada para não ser mais uma outra palestra de horas. O que eu quero aqui é fazer a vez da turma e parabenizar o senhor, como a gente faz, na verdade, diariamente, mesmo de longe, mesmo a minha turma não sendo mais aluna do senhor, mas obrigado mais uma vez por essa excelentíssima aula, palestra, enriquecedora, com certeza, na vida de todos nós que aqui tivemos, e também queremos propagar isso para o resto, né, que não estiveram aqui, mas no nosso dia a dia. Agradeço a oportunidade, tá? Faço o vez da turma mais uma vez. Obrigado, professor. Ô, meu querido, eu que agradeço. O meu carinho, a parte mais gostosa do nosso ofício é essa, sem dúvida.
né? O carinho, as relações pessoais que a gente forma com as pessoas, né? E eu tenho isso não só com os colegas, professores, mas com os alunos. Eu construo isso a cada dia. Fico muito feliz com o Valfran e com todos e todas que estão escrevendo aí no chat, eu estou vendo, está sendo uma manhã muito, muito feliz para mim. Olha, eu acho que a professora coloca questões muito importantes, né? Muito difíceis também de serem debatidas, não a do discurso. O discurso né, gente, é surreal, né? Assim, não tem nem o que dizer, né? Em 2021 tem uma homenagem a uma tática de propaganda nazista num país democrático. Isso aí né, para a terra que eu quero descer. Mas em relação à apropriação cultural, é um debate muito difícil. É um debate muito difícil, porque o que o argumento de parte do movimento negro trouxe também racionalmente me convence. Olha, uma mulher branca pode tirar, se ela quiser. Ela está fazendo aquilo esteticamente. Quer dizer, ela não tem 300 anos de escravidão e 200 de racismo para saber o que é o peso de usar um símbolo desse, sabe? Esse argumento me deixou muito, assim, bagunçado quando eu ouvi, no bom sentido da palavra, não é bagunçado, nas minhas reflexões, assim. Eu acho que é uma questão muito delicada, né? De fato, uma parte das mulheres negras, sobretudo, não se sentem homenageadas. E aí, a gente tem que ver se vale a homenagem, não é? Sim. Vale essa homenagem? Se o homenageado não está se sentindo homenageado. É a mesma coisa das piadas. Às vezes as pessoas falam, acabou o humor, tudo é mimimi, coisa sem graça. Não, gente, se está ofendendo alguém, não é engraçado. E ponto final, para mim isso é muito claro. Né? Talvez na sociedade que a gente foi criado, se fazia piada com gay, se fazia piada com negro, se fazia piada com pessoas gordas. Hoje não, porque isso ofende, machuca. Então, assim, será que a gente vai defender o nosso direito ao humor, mesmo sabendo que isso ofende alguém? Será que a gente não pode ser criativo e fazer piadas com outros temas? Cara, a professora não falou nada disso, estou levando o caminho, eu estou comparando que são dois temas que eu acho... Sim, é uma discussão, né? O ponto é esse. O homenageado não gosta da homenagem, então, de repente, é melhor não fazer a homenagem. Sabe? Ainda mais num país tão difícil como o nosso, né? Tão racista, tão machista, né? Então, de repente, a gente tem muito ainda a construir para poder chegar no momento que dê para fazer o comentário, a homenagem e tal, sem grandes problemas, mas acho que ainda não dá. Mas eu acho importante, professora, a gente sempre discutir a respeito disso, principalmente as razões que levam essas pessoas a se sentirem mais ofendidas do que homenageadas, né? Porque muitas vezes fica nessa do mimimi. Aqueles que utilizam acabam falando que é mimimi. Não é, existe aí um contexto histórico muito importante que precisa sempre ser trazido e discutido. Parabéns, professor. Obrigado. Que bom. Então, agora sim, né, com todas as questões aí esclarecidas, é claro que nós gostaríamos de permanecer aqui o dia todo, professor Danilo. Maravilhoso, mais uma vez. Parabéns a todos pela participação. Parabéns, professor. Tá bom? E nos encontramos mais tarde, então, nas próximas 2 palestras. Forte abraço a todos vocês. Um bom dia. Um bom resto de semana. Obrigado, gente. Tchau.